direito administrativo, legislação especial, Lei 8666, preliminares. Vamos falar sobre algumas definições dessa lei. Começando pela definição de obra, que é construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, sendo de execução direta ou indireta. Serviço é alguma atividade realizada para a utilidade de interesse da administração. E a compra é a aquisição remunerada, à vista ou parcelada de alguma coisa, ou de um bem. Precisamos ainda apontar que temos obras, serviços ou compras de grande vulto, que são aquelas maiores que 25 vezes R$ 1,5 milhão de reais, que é o maior valor que nós temos de licitação, lá no artigo 23.1c, que daria o equivalente a 37 milhões e meio de reais. Temos também a chamada licitação de imenso vulto, que é aquela cujos valores são maiores ou iguais a 100 vezes R$ 1,5 milhão de reais. Ela se encontra lá no artigo 39 dessa mesma lei, que equivale a 150 milhões de reais ou mais. Temos ainda a alienação, que é a transferência de domínio de um determinado bem. Temos o seguro-garantia, que é aquele que garante as obrigações assumidas das licitações e dos contratos. A execução direta, que é aquela que é feita pela própria administração, e a execução indireta, que é aquela que a administração contrata terceiros. E aí nós temos, de forma simplificada, na execução de terceiros, porquanto iremos estudar mais à frente esse assunto, a empreitada por preço global, que é aquela que tem preço certo e abarca o total da obra ou serviço, a empreitada por preço unitário, que é aquela que tem o preço certo de algumas unidades, portanto ele não abarca o total de serviços, a tarefa, que tem preço certo de pequenos trabalhos com ou sem material, lembrando que é com ou sem material, isso já caiu em prova. Temos ainda a empreitada integral, que é aquela em que temos o preço integral do empreendimento, mais tudo que for necessário para a realização da operação. Observe que seria mais ou menos uma empreitada de preço global, acrescentada de tudo o que é necessário para que essa empreitada entre efetivamente em operação. Temos ainda o projeto básico, que é aquele que caracteriza a obra ou serviço para avaliação em relação aos seus custos, métodos e prazos, e que assegura a viabilidade do projeto. Em relação ao projeto básico, nós podemos afirmar que ele é anterior à licitação, ele deve vir anexo ao instrumento convocatório e ele possibilita a avaliação dos custos, a definição dos métodos e os prazos de execução desse projeto. Regra geral, ele possibilita a análise de viabilidade do projeto de uma forma geral. E em relação ao projeto básico, nós temos ainda os elementos do projeto básico, ou seja, aquilo que deve compor o projeto básico. E ele deve ter a solução para a visão global, incluindo os elementos constitutivos desse projeto, as soluções técnicas globais ou localizadas para minimizar as reformulações ou variantes, ou seja, qualquer tipo de alteração no contrato ou no pagamento, deve ainda identificar os serviços, materiais e equipamentos para obter os melhores resultados possíveis, deve conter as informações sobre os métodos construtivos, sobre as instalações provisórias e sobre as condições organizacionais para manter também o caráter competitivo. Deve conter os subsídios para o plano de licitação e a gestão da obra, bem como a programação, os suprimentos e as normas de fiscalização. E ainda o orçamento detalhado com custo global, incluindo a base de serviços e os fornecimentos.